Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados da ISA Energia do terceiro TRI de 2025 e alguns pontos referentes a essa alta recente do papel. Vou falar sobre o meu preço-teto e perspectiva de dividendos, então vem comigo para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Se você já é inscrito nesse canal, deixa o like, porque você sabe que o vídeo vai gerar bastante informação. Se você é novo por aqui, espera para deixar o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Podemos ver que a receita teve uma queda de 9% em relação ao ano passado, o EBITDA uma queda de 7% e o lucro uma alta de 27%. Eu vou destacar aqui alguns efeitos aqui foram por conta de efeitos tributários, por conta da distribuição de bastante JCP nesse ano de 2025. Um ponto principal em relação a uma empresa de transmissão de energia elétrica é você olhar sempre a receita anual permitida dela e o ciclo da receita anual permitida. Aqui vocês podem ver a distribuição da receita anual permitida da ISA Energia. 56% é referente à concessão paulista. Desses 56%, 53% são da RBSE, que é uma indenização que ela vem recebendo, que vai acabar lá em 2028. Praticamente 90% dessa indenização vai acabar em 2028, eu vou mostrar a seguir. E aqui vocês podem ver o baixo crescimento que aconteceu no ciclo de 2025 e 2026 da ISA Energia, teve um crescimento apenas de 1% da sua receita total, principalmente por efeitos de queda no RBCE e mesmo com os reajustes pela inflação, como vocês podem ver, a receita anual permitida da ISA Energia teve apenas 1% de crescimento. Por isso que vocês podem reparar que a Taesa teve até uma melhora forte nos resultados por conta desses reajustes tarifários, porque a Taesa, além de receber reajustes pela inflação, também recebe 60% da sua receita pelo IGPM. E em relação à RBSE, vocês podem ver aqui o cronograma de pagamentos da RBSE e observem que lá em 2028 para 2029 vai ter uma queda de mais de 1,5 bilhão da receita da ISA Energia. Então é por isso que ela vem correndo atrás de novos projetos de reforço e melhorias, novos projetos Greenfield para combater essa queda de receita. E eu vou destacar alguns pontos para vocês nesse vídeo que vai mostrar que sim, ela vai conseguir até esse prazo de 2028 recuperar essa receita que vai ser perdida. Primeiramente, vocês podem ver aqui os investimentos que ela está fazendo nos projetos Greenfield. Vários projetos já estão praticamente executados, bem perto de finalização. Um grande avanço, principalmente nesses 3 projetos aqui, o que vai já gerar uma RAP incremental no curto prazo para a ISA Energia. E vocês podem ver em destaque que a RAP total é de R$1 bilhão, que será adicionado quando esses projetos ficarem energizados. E os investimentos remanescentes de 2025 até 2028, ela ainda tem R$7 bilhões em investimentos. Grande parte disso também vai ser em 2026, assim como já foi esse ano. Vocês podem ver que nos 9 meses de 25, ela já investiu 2 bilhões e 300 milhões, então podemos ter algo perto de 3 bilhões também de investimentos para 2026. Aqui vocês podem ver a parte dos projetos de reforços e melhorias, onde ela consegue uma RAP incremental nesses projetos. Vocês podem ver o pipeline autorizado dos reforços de melhorias de 2025 até 2029. Observem que já é 5,7 bilhões de investimentos previstos até 2029. E é interessante que eles já destacam que a TIR média desses projetos de reforços e melhorias ficam entre 12% a 17% de taxa interna de retorno média. Então, podemos calcular aqui uma conta de padeiro, que se ela conseguir 12%, ela vai receber pouco mais de 600 milhões de reais em RAP até 2029. E lembrando que, se eu voltar lá para vocês verem o quanto vai ser perdido de receita anual permitida por conta da RBSE, ela vai perder um pouco menos de 1 bilhão e 400 milhões. Então, se somarmos a RAP dos projetos Greenfield com essa RAP incremental de 12% de taxa interna de retorno dos 5,6 bilhões, ela já vai ter mais de 1,6 milhões de receita anual permitida contratada para 2028/2029. Então, com certeza, tem bastante chances dela conseguir repor toda essa receita que será perdida. Mas qual é o ponto principal em relação a isso? O endividamento da empresa vem crescendo
gradativamente e de uma forma bastante acelerada, o que pode bater um pouco no lucro da empresa nos próximos anos e também nos seus dividendos. Mas vamos ver a seguir sobre isso. Em relação à receita, como eu destaquei, o fator relevante da queda da receita da Energia foi a queda da RBSE, uma pequena queda que já teve agora no curto prazo, e isso causou uma redução de receita de 9%, como eu destaquei no início do vídeo. E aqui só mostrando o porquê o forte crescimento da Taesa, diferentemente da Energia, porque a Taesa não tem essas indenizações. Aqui vocês podem ver que teve um crescimento de 8,7%, principalmente com o reajuste do IPCA. Observe que é o mesmo reajuste de 5,32%. A vantagem da Taesa é que ela tem ainda 60% da sua RAP operacional atrelada ao IGPM, e ele foi reajustado em 7,03%. Em relação aos custos e despesas operacionais, vocês podem ver que teve uma queda de 3,8% em relação aos 9 meses do ano passado. Então é excelente por conta de reduções de custos, aumentando assim a eficiência da empresa. E a parte que eu destaquei para vocês do lucro líquido, que grande parte foi devido a efeitos de imposto de renda, vocês podem reparar aqui nessa linha, onde eles tiveram uma apreciação de 179 milhões relativos ao imposto de renda. Então, se não tivesse esses efeitos por conta do imposto de renda, ela deveria ter lucrado por volta de 330 milhões, o que aconteceu nos outros trimestres desse ano de 2025. Aí eles até destacam aqui o crescimento da dedutibilidade do JCP. E vocês podem ver que 87 milhões foram devido ao resultado financeiro, por conta também dessa elevada dívida da empresa. E qual é o ponto principal para sempre ficar atento na Energia e também na Taesa? É o seu endividamento. Obviamente que eles têm um perfil de endividamento bem alongado, como vocês podem ver aqui. O prazo médio da dívida é de 7,4 anos e o custo médio fica de 13,14%. É uma inflação mais 7,61%. Essa taxa aqui está relativamente até alta, na minha opinião, mas as emissões atuais de debêntures para ela, a nova captação de dívida, está na faixa de inflação mais 6,65%. Então, ela vem pegando novas emissões em uma taxa bastante atrativa. E vocês podem observar que 58% da dívida da Energia é atrelada à inflação, então fica tranquilo, porque todas as concessões da Energia são reajustadas pelo IPCA. Então, isso causa efeitos baixos em relação à empresa, porque a dívida está atrelada à inflação mais 7%, mas toda a sua RAP já é ajustada à inflação. Então, tecnicamente, ela estaria com a dívida de apenas 7,61% real ao ano. Obviamente que ela consegue, ao longo do tempo, com uma TIR elevada, como vocês viram, a TIR dos projetos de reforços e melhorias dela tem uma taxa de 12% a 17%, que é bem maior do que 7,61%. Então, se eles conseguirem uma taxa atrativa de reforços e melhorias e também de projetos Greenfield, que eu já vi vários projetos dela ficam em torno de 8% a 9% de TIR agora no curto prazo, ela ainda consegue gerar valor para seu acionista ao longo prazo. E qual é o principal ponto da Energia? Observem que a sua dívida vai ser bastante alta de 2029 a 2031, exatamente no momento onde ela vai perder aquelas receitas referentes à indenização do RBSE. Então, até lá, ela já vai ter conseguido novas RAPs, nova receita anual permitida para cobrir esse potencial custo adicional. Lembrando que, em relação aos dividendos, o payout da Energia é de 75% do lucro líquido regulatório. Lembre-se sempre de olhar para o lucro líquido regulatório. Se vocês olharem lá no Investidor 10, o PL da Energia vai estar baixíssimo, por volta de 4,5 vezes. Eu nem peguei para olhar, mas deve estar entre 4 e 5 vezes. Mas ali é o lucro líquido IFRS, que tem alguns ajustes que não são efeito caixa. Então, isso causa distorções, porque não é dinheiro no seu bolso. Então, lembre-se sempre disso. Não fiquem focados apenas em alguns indicadores se você não sabe como eles são calculados. E a Energia tem alguns dividendos em aberto. A data base de alguns dividendos é do dia 30 de outubro, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, a 24 de novembro e 17 de dezembro. Todos esses dividendos dão 67 centavos por ação, lembrando que é JCP.
vamos ter que tirar ainda 15% de imposto de renda. Então, tirando os 15%, temos 56 centavos por, quase 57 centavos por ação, dividido pela cotação atual de 25,52. Isso nos dá 2,23% de yield. É um yield bastante baixo, mas ela ainda deve anunciar outros dividendos ali para janeiro e fevereiro, que é o costume dela também. Então, eu acredito que ela deve pagar por volta de 6 a 7% de yield para esse ano de 2025. O meu preço teto e os dividendos projetados, eu coloquei até os dois cenários para 2025 e 2026. 2026 eu coloquei um pouco mais de queda de receita, então o lucro cai um pouco para 2026 por conta de altos investimentos, como vocês viram que pode acontecer. E alta dívida que ela já está tendo atualmente. Vocês podem ver que para 2025, 7,68% é o dividendo que eu espero para a ISA Energia, pode ser até um pouco menos que isso, caso ela lucre menos do que eu espero. Eu espero 1,8 bilhões de lucro para 2025. E 2026, 7,25. Isso nos dá um PL de 9,28 e 9,83. Um PL de quase 10 vezes que, na sua opinião, é barato para uma empresa de energia elétrica que tem baixo crescimento? Que vamos ser sinceros, uma ISA Energia, uma Taesa, cresce por volta de 6 a 7% ao ano, no máximo, com projetos novos entrando em operação. Então, com a taxa baixa de crescimento, com alto endividamento, será que vale o custo? Na minha opinião, não, mas você pode ter uma opinião contrária a isso. Então, tá tudo certo. É apenas a minha visão. Eu prefiro olhar para outras coisas, como eu já falei em vários vídeos aqui, eu ainda prefiro olhar para seguradoras, que entregam uma previsibilidade de resultados também bem parecido com as elétricas e também altos dividendos. Outras empresas também que estão baratas no momento atual são empresas de distribuição de energia elétrica. Existem alguns cases bem baratos para dar uma olhada. Depois eu vou fazer um vídeo bem completo sobre isso. Meu preço teto para a ISA Energia ainda está de R$ 22,00, com a mais segurança negativa de 13%. Então vocês podem ver que para mim eu nem olho para a ISA Energia. E não quer dizer que a empresa é ruim, ela só está em um momento de investimentos. Como eu destaquei para vocês, ela vai perder sua receita em 2028/2029, que vai ser recuperada com novos investimentos que estão sendo feitos no momento atual. O que podemos esperar? Que essa receita e esse lucro dela vai ficar de lado pelo menos mais 2 a 3 anos, no mínimo. Então, se você quer estar posicionado uma empresa que vai pagar por volta de 8 a 10% no máximo de dividendos, sem crescimento nos próximos 3 anos, é uma escolha sua. É apenas a minha visão. Ah, Thiago, então por que a ISA Energia não para de subir nas cotações? Existem vários fatores. Um principal fator que eu vejo é a parte técnica. Ela vem respeitando esse canal lá que vem desde 2021. Foi formado até em 2020, se vocês observarem. Teve esse rompimento leve desse canal, mas ele foi formado há muito tempo, onde ela está aqui apenas acumulando, como podemos dizer. E também tem a parte fundamentalista, como a dívida está elevada e existem possibilidades de corte de juros e a inflação vem reduzindo, existe uma precificação melhor para a ISA Energia se olharmos para os passivos da empresa, porque a dívida é atrelada à inflação, como eu demonstrei para vocês, mas a inflação está em queda e também a taxa de juros pode começar a cair, que faz com que consiga captar dívida mais barata. Então, existem esses dois fatores fundamentais, a parte técnica e a parte fundamentalista, em relação a principalmente a parte macro e o seu perfil de dívida. Então, é por isso que eu enxergo que essa possibilidade de ela ficar oscilando aqui por algum tempo é bastante viável. E se ela conseguir novos projetos, essa dívida reduzir de uma forma mais acelerada, ela pode sim correr e subir bem mais forte nas cotações. Mas lembrando que esse tipo de empresa não é feito para você ter ganhos expressivos e gigantescos em cotações, porque muitas vezes as pessoas que estão posicionadas nessas empresas pensam apenas na renda que elas geram. Mas olhando a parte técnica rapidamente, vocês podem ver que ela está nesse canal e existem esses dois FIBOs aqui, o 23% nos 26 e 65 e os 22 e 65, que já foi tocado várias vezes. Então, ela pode ficar por bastante tempo somente oscilando por aqui, até que aconteça alguma melhora na dívida ou ganhe algum projeto muito melhor, alguma coisa do tipo. Então, essa é a minha visão sobre a ISA Energia. Então, é isso, pessoal. Um balanço mediano, eu diria, para a ISA Energia. Não é nem ruim, nem bom, porque já
tem muita coisa já precificada na empresa, mas algum cenário macro pode melhorar as cotações da empresa se olharmos para o médio prazo. Então, como eu destaquei, eu prefiro olhar para outras coisas, vocês já sabem disso, eu já falo isso em outros vídeos, principalmente por conta da parte de crescimento e dos baixos dividendos. Os dividendos nem são tão gordos assim, e uma empresa de transmissão de energia por 10 vezes lucro, que nem cresce direito, eu fico de fora. Então comenta aqui embaixo se você tem Easy Energia ou até mesmo Taesa. Lembrando que eu vou fazer também um vídeo de Taesa quando eu reportar o seu resultado. Comenta qualquer coisa para ajudar no engajamento. Comenta alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui nesse canal. Se inscreva nesse canal se você for novo por aqui. E deixe o like no vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.